Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de março. Nós temos aula de português, matemática e ciências. Em língua portuguesa, hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma leitura de leite. Vamos ler uma historinha em homenagem ao Dia Mundial da Água, que foi ontem, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Então, para isso, a gente vai ler uma historinha aí. Juju vai viajar, o ciclo da água. Para a gente conhecer um pouco sobre o ciclo da água, desde quando ela está lá nos rios, lagos, a quando ela vira uma nuvem, de quando ela despenca como chuva, tá bom? Vamos lá? Juju vivia num lago caramelo, junto com milhares de outras gotinhas. Como podem ver, ela é uma gotinha d'água super charmosinha. Viver no lago era divertido e Juju estava acostumada a toda aquela agitação. Sapos, peixinhos, patinhos, tinha até um burrinho chamado Nicolau, que toda tarde aparecia para conversar com ela. Naquela tarde, ela contava para Nicolau. Em breve faria uma viagem. Eu vou viajar, mas volto algum dia para a gente prosear. Nicolau ficou um pouco triste, mas logo se conformou. Desejou boa viagem para Juju e seguiu seu caminho pensando. Ela vai voltar? No dia da viagem, chegou o sol brilhando forte no céu e anunciava: é hora de esquentar as coisas por aqui. Vamos viajar? Juju e as outras gotinhas logo se animaram. Tinha chegado a hora. O sol brilhou ainda mais forte e seu calor começou a esquentar as gotinhas que evaporaram e começaram sua viagem. As gotinhas foram subindo, subindo e subindo, encontrando camadas mais frias, até, junto com outras milhares de gotinhas, formaram uma linda nuvem. O vento soprou a nuvem, que juntou-se a outra e mais outra. Era uma viagem gostosa. Juju passeava por muitos lugares diferentes. Ela conheceu muitas cidades, campos, florestas e achou tudo muito lindo, mas tinha chegado a hora de a viagem terminar. Outras gotinhas viajantes, elas se juntaram à nuvem que foi ficando pesada e despencou em forma de chuva. Juju ela foi despencar em um laguinho, tranquilo e aconchegante. E não é que lá, por um acaso do destino, ela encontrou Nicolau. Juju descobriu que Nicolau também viajou. Ele foi vendido por seu dono e também passeou por muitos lugares. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados. Mas enquanto não chegava a hora, ela tratava de pôr os papos em dia. E Nicolau ouve atento sobre as incríveis viagens de Juju em um ciclo constante, o ciclo da água. E essa é a gotinha Juju. É uma historinha bem simples, mas dá para a gente conhecer um pouco sobre como funciona o processo de evaporação, formação das chuvas. Observem aí, ó. Ela estava no lago, ela evaporou e virou uma nuvem. A nuvem ficou pesada, despencou em forma de chuva e ela voltou para sua forma líquida novamente. E esse processo ele é contínuo, ele está sempre acontecendo. Vamos para a nossa atividade. A atividade hoje é de interpretação de texto, tá? A gente vai ler esse texto aqui e vai responder uma atividade a seguir. A água. O consumo mundial de água ele triplicou em 1950, mas as reservas de água do nosso planeta não acompanharam o aumento do consumo, continuando assim nos mesmos níveis. O que chama a atenção também é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem se ampliado cerca de 50%. Usando uma torneira aberta durante 5 minutos para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta em média 12 litros de água. Algumas maneiras para economizar até 2 litros de água são: escovar os dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando uma tampa na pia. Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. Outra atitude que desperdiça muita água é o banho demorado. Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso, recomenda-se que sejam trocadas as válvulas
de descarga antiga por válvulas novas, que tem duas opções de descargas. As para quem não pode trocar a descarga, deve-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas. Devemos ter consciência que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós podemos passar até 28 dias sem comer, mas há apenas 3 dias sem beber água. Olha que interessante. A partir desse texto você vai responder a atividade a seguir. Primeira questão. Qual é o tema do texto? Esse texto aí falou sobre o quê? Segunda questão. Qual foi a modificação no consumo de água que aconteceu em 1950? Tá tudo no texto, viu? Terceira questão. Qual foi o aumento do consumo de água nas últimas décadas? Quarta questão. Quanto gasta uma torneira ligada por 5 minutos? Quinta questão. Quanto desperdiça uma torneira gotejando durante um dia? Próxima. Sexta questão. Quanto gasta em média uma descarga? Sétima questão. Segundo o texto, o que podemos fazer para economizar água? Oitava questão. Por que devemos economizar água? Nona questão. Que outras atitudes você já observou que traz o desperdício da água? Aí na sua rua, com a sua família, você já viu outras atitudes que desperdiçam bastante água? Você vai colocar nessa questão. Décima questão. Dê ideias de como economizar água na sua casa e na sua escola. Na sua casa, como é que vocês aí podem economizar água? E na escola, como é que a gente pode economizar água? Seja economizando, seja reaproveitando água que já foi usada. O que a gente pode fazer aí? Copie essas 10 questões no caderno de ciências, viu? É uma atividade de interpretação, mas é sobre conteúdo de ciências. Então, vocês vão copiar em ciências, tá certo? E respondam essas 10 questões através daquele texto lá que a Pro leu, tá bom? Não é sobre a historinha da gotinha, não. É sobre o texto que a gente leu, tá bom? E em matemática, atividade de matemática, a gente vai iniciar um capítulo novo. Etapas de uma pesquisa. Hábitos alimentares. A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que apresenta os nutrientes necessários de uma dieta considerada saudável. Na ilustração, vemos a distribuição dos vários grupos de alimentos e a quantidade de porções que deve ser consumida por dia. Pirâmide alimentar brasileira, grupo de alimentos e porções diárias. Pratique atividade física, no mínimo 30 minutos diários. Faça 6 refeições ao dia. Café da manhã, almoço e jantar. E um lanche indeterminado. Um lanchinho ali à noite. Observem aí, a base da nossa pirâmide. Arroz, pão, massa, batata, mandioca. Você pode comer até 6 porções. Legumes e verduras, 3 porções. Frutas, 3 porções. Feijão e oleaginosas, 1 porção. Carne e ovos, 1 porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções. Açúcar e doces, 1 porção. Tá vendo? Açúcar e doce só pode 1 porçãozinha por dia. Óleos e gorduras também somente 1 porção por dia. Responda as questões a seguir. Em quantas partes essa pirâmide alimentar está dividida? Quantas partes tem aí nessa pirâmide? Na base da pirâmide estão representados os alimentos que podem ser consumidos em maior quantidade. Quem são esses alimentos aí? Na base, lá no comecinho dela, quem são os que podem ser consumidos em maior quantidade? Coloquem na letra B. Quais são os alimentos que devem ser ingeridos em menor quantidade? São os que estão lá em cima na pirâmide. Quem são eles aí? Os que a gente só pode comer 1 porção. Olhem aí. E quantas porções diárias de leite e produtos lácteos podem fazer parte da dieta? Lá no leite, quantas porções a gente pode comer por dia de leite e derivados? Vocês vão colocar aí. Lembrando que, como é início de capítulo, vocês vão começar a responder lá daquela página que é toda laranja. Lá tem 3 questõezinhas. Página 160 até essa daí, que é a 162, tá certo? Então, comecem a responder lá da 160 e responde até a 162, tá bom? Em português, hoje a gente fez uma leitura da história da Gotinha Juju.
Em ciências, vocês vão copiar aquelas 10 questões no caderno e responder a partir do texto. E em matemática, atividade de início do capítulo, da página 160 até a página 162, tá bom? Respondam essas atividades, enviem lá no grupo. Amanhã é quarta-feira, a aula da ProSara, tá certo? Um beijo grande e até quinta-feira. Tchau, tchau!